graça e a salvação de Deus. Então, o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Efésios, Paulo ele traz ali um ensinamento realmente teológico a respeito de como que a graça de Deus nos alcança. Mesmo nós, não sendo merecedores, mesmo nós, estando em pecado, Deus, por um favor que nós não merecíamos, mandou Jesus para nos salvar. E o texto que nós lemos aqui no começo dessa aula é o texto áureo do livro de Efésios, que é: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Porque não existe nada, absolutamente nada, que o homem poderia fazer para merecer a salvação. Mas Deus, por um favor que nós não merecíamos, ou seja, pela graça, Ele providenciou o plano de salvação, enviando Jesus para ter um ministério de uma vida de 33 anos, um ministério de 3 anos e uma morte na cruz. Para através da morte dele, nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas quando morriam, olha só, havia uma distinção, havia uma separação. As pessoas que eram ímpias, que não seguiam a lei de Deus, elas iam para um lugar chamado Hades. Hades, o inferno, lugar de tormento. E segundo a história que Jesus contou em Lucas capítulo 16, a partir do 19 até o 31, as pessoas que morriam salvas, elas iam para um lugar chamado Seio de Abraão. Elas estavam em lugares diferentes, mas as pessoas que estavam no Seio de Abraão, elas estavam longe de Deus. O pecado, que não era perdoado, mas era coberto pelo sangue dos animais, fazia com que essas pessoas ficassem num lugar onde elas não estavam em sofrimento, mas elas estavam distantes de Deus. O seio de Abraão. E antes, olha só, antes da lei, antes de Deus providenciar a lei, o critério para que alguém fosse salvo ou não, o critério para que alguém tivesse uma salvação sem estar em tormentos, sabe qual era o critério? Era assim, ó. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, 3 anjos, representando Deus, apareceram a Abraão. E disseram para Abraão assim: a iniquidade e o pecado dos homens de Sodoma chegou até mim. E eu vim para destruir a cidade. Aí Abraão faz a seguinte pergunta para Deus assim, ó: Senhor, destruirás tu o justo com o ímpio? O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor vai fazer a mesma coisa com o justo e o ímpio? E aí Abraão falou assim: Senhor, se lá em Sodoma tiverem 50 justos. Aí Deus falou: eu pouparia a cidade por amor aos 50. Então veja que antes da lei de Moisés, o critério para alguém ser salvo ou não era a sua própria justiça. Eram os seus atos. Qual foi o critério que Deus escolheu, que Deus usou para escolher Noé? Ele era um homem
justo. Então a justiça da pessoa é que determinava se ela ia ser salva ou não. Destruirás tu, Senhor, o justo com o ímpio? É tão interessante que quando Paulo fala sobre a salvação, em Romanos, capítulo 4, ele vai usar Abraão como exemplo. Só que Abraão teve várias falhas. Várias falhas. Abraão, por exemplo, mentiu, dizendo para Faraó que Sara era sua irmã, omitindo que ela era sua esposa. Só que quando Paulo vai falar sobre Abraão, ele fala assim, ó: e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Então a fé de Abraão em Deus, no que Deus falou para ele, diz para ele assim, ó: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele saiu e foi, obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. O fato de Deus falar para ele assim, olha, pega Isaac, teu filho, sacrifica ele a mim no Monte Moriá. Ele foi, obedeceu a Deus. Então fala que a fé, Paulo fala que a fé de Abraão, a fé que ele teve em Deus, isso foi creditado para Abraão como justiça. Mesmo que ele tivesse cometido erros na sua vida. Mas a fé dele fez com que aquilo se transformasse em justiça. Por isso que lá, no lugar de descanso, quem estava lá com Lázaro? Abraão. Abraão estava lá com Lázaro. E uma grande questão é que muita gente fala, pastor, mas aquela história que Jesus contou, lá do seio de Abraão, do rico, aquela história não é uma parábola? Aquela história não é uma história fictícia? Existem muitas pessoas que defendem isso. Aí a minha pergunta é sempre o seguinte: se aquela história fosse uma história inventada, se aquela história fosse uma história irreal, fosse uma parábola, uma metáfora, por que Jesus fez questão de dizer que o nome do mendigo era Lázaro? Jesus fez questão de dizer que havia um mendigo chamado Lázaro. Se Jesus fez questão de dizer o nome do personagem da história, é porque aquela história era verídica. Aquela história era real. Aconteceu de fato. E Jesus contou aquela história para exemplificar o que acontecia com o ser humano após a morte. Quando Deus dá a Moisés as leis, agora o parâmetro para a salvação não era mais a justiça do homem. Até porque Paulo, quando fala sobre salvação lá em Romanos, ele fala o grande problema de se ter a justiça do ser humano como critério para a salvação, é que chegou um momento que não havia um justo. Nenhum sequer. Não tinha ninguém que fosse justo o suficiente para merecer a salvação. Então Deus, ele faz o que? Ele providencia a lei. E agora, a pessoa, para ser salva, ela precisava obedecer os mandamentos. Ela precisava seguir os preceitos que estavam na lei. Ela precisava sacrificar os animais quando ela pecasse. Ela precisava observar as festas de Israel. Ela precisava participar do Yom Kippur, o dia da expiação, todo dia 16 de setembro. Estar presente no Yom Kippur. E ela precisava obedecer às leis que davam ordens a respeito do convívio com os outros judeus. As leis que também regulamentavam o consumo de alimentos, as leis que regulamentavam
a higiene pessoal, ela tinha que seguir os 613 mandamentos da lei de Moisés para poder ser salvo, para poder merecer a salvação. Mas mesmo assim, aqueles que obedeciam à lei, aqueles que guardavam a lei de Moisés, quando morriam, a sua alma ia para o seio de Abraão. Ou seja, é muito claro na história que Jesus contou que quem estava no Hades via quem estava no seio de Abraão. Havia ainda a possibilidade de conversar, porque o rico conversou com Abraão. Os dois, um do lado, outro do outro, falando. O rico falando: pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado numa chama. E Abraão dizendo: filho, lembra-te quando você estava em vida, você recebeu bens, e esse apenas males? Agora este é consolado e estou atormentado. E além disso, está posto entre nós um grande abismo, de sorte que aqueles que quisessem passar de cá para vós nem podiam, nem os daí passar para cá. E aí o rico fala: então, Senhor, manda que Lázaro vá à casa dos meus pais e avise os meus irmãos, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. Então havia um diálogo, a possibilidade de um diálogo no mundo dos mortos, no mundo além. Só que as pessoas que estavam nesse seio de Abraão, elas estavam, de certa forma, aprisionadas ali, longe de Deus. Mas olha o que diz Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 7. 4:7. 7 em diante. E a graça, mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. 8. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. 9. Ora isto, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Só o 11 para encerrar. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. O que Paulo está dizendo? Paulo está explicando que Cristo, quando morreu, ele foi às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra. Em 1 Pedro 3,19, fala que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Agora, o que Jesus foi fazer lá, nas partes mais baixas da terra? Ele foi, diz o texto que a gente leu, ele subiu e levou cativo o cativeiro. Ele pegou os irmãos que estavam lá no seio de Abraão, que estavam longe de Deus, que estavam distantes, separados de Deus, e ele levou esses santos, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, os juízes, Samuel, Davi, todos aqueles que serviram a Deus, que foram fiéis a Deus. E ele trouxe esses irmãos que estavam lá para o paraíso.
para o paraíso. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Tanto que lá na cruz, quando o ladrão fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não falou assim, ainda hoje você vai estar comigo no seio de Abraão. Jesus disse, em verdade eu te digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus desceu as partes mais baixas da terra, pegou os irmãos que estavam no seio de Abraão. Irmão, eu tento imaginar essa aparição. Eu tento imaginar essa aparição de Jesus. Talvez dizendo, Moisés, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele profeta que é maior do que tu, que você disse que viria. Davi, quem és tu, Senhor? Eu sou o teu Senhor, que é o teu pastor, que nunca te deixei faltar nada. Jesus se apresentou, pregou aos espíritos que estavam em prisão, a esses irmãos, se apresentando como aquele que venceu a morte e levou eles para o paraíso. O mais interessante, quando Jesus ressuscitou, olha só, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu uma vez para os discípulos. Mas tinha um discípulo que faltou no culto. Quem que foi? Tomé. E aí quando Tomé chegou, os discípulos falaram assim, rapaz, você perdeu. A gente estava aqui, portas, janelas trancadas, discutindo como que a gente ia fazer. De repente Jesus apareceu aqui, falou conosco. Do nada ele surgiu aqui. Tomé falou, para de brincadeira, vocês estão brincando comigo. Que o Jesus que morreu? Não. Falou, rapaz, ele veio aqui. E ele não creu. Falou, se eu não tocar na marca aqui, ó, do cravo, e não tocar aqui do lado, de modo nenhum eu vou crer que é ele. Aí uma semana depois, no outro culto, Jesus aparece, agora Tomé está lá. E fala assim, Tomé, pode tocar. Toca aqui na marca. Veja que um espírito não tem carne nem ossos como eu tenho. Então Jesus se permitia tocar. Jesus estava num corpo glorificado. Um corpo que comia, que era palpável. Mas por que eu estou contando isso? Quando... Isso aqui é uma conjectura minha. Quando Maria foi lá no sepulcro, quando Maria Madalena chegou lá no sepulcro, que ela não viu o corpo de Jesus, ela saiu desesperada. João capítulo 20 fala isso. E ela saiu onde colocaram ele. Cadê o corpo dele? Cadê o corpo do meu Senhor? E aí ela vê quem? Jesus. Mas ela não reconheceu que era ele. E aí ela vem e fala assim, Senhor, onde colocaram o corpo dele? Me fala. Me fala onde o Senhor colocou o corpo dele. Aí Jesus olha para ela e fala assim, Maria, não chores. Ela abre os olhos e fala, Rabone! E quando ela vai abraçar ele, ele fala o quê? Não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Você sabia que está escrito isso, gente? Vocês estão todos assim olhando para mim assim? Vamos lá, às vezes estão pensando que não está, né? Vamos lá, João capítulo 20. Versículo 13 em diante. Então,
Deixa eu ver se é esse aqui. O 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? É 20, versículo 15. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. E ele lhe disse, e disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E dize-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então, quando Jesus fala assim: eu ainda não subi para o meu Pai, não me toque porque eu ainda não subi para o meu Pai, Jesus não estava falando da ascensão. Que ele ia fazer na frente dos discípulos 40 dias depois da sua ressurreição. Porque depois ele deixou ser tocado por Tomé. Então, quando Jesus fala assim: eu ainda não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai e diga aos meus irmãos que vou para o meu Pai e vosso Pai. Eu acredito, é uma crença minha, preciso dizer que é minha, que Jesus estava indo levar os irmãos do seio de Abraão para o paraíso. E quem sabe, estavam ali com ele os espíritos dos santos do seio de Abraão. Vou para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Pode falar, pastor? Que agora a salvação, a vida eterna, junto ao Pai, no paraíso, foi conquistada para nós na morte de Cristo. Ou seja, aqueles que hoje morrem, aqueles que hoje morrem em Cristo, salvos, estão junto ao Pai. Estão no paraíso. E em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo ele fala assim: eu conheço um homem que eu não sei se no corpo, se fora no corpo, eu não sei, Deus o sabe, mas foi arrebatado ao paraíso. Ele foi lá no paraíso. Ele fala assim: e vi coisas que ao homem não é lícito falar. Não é lícito falar. E para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações, me foi colocado o espinho na carne. Ele foi lá. Essa é a certeza que nós temos, irmãos. Que hoje nós somos salvos pela graça, por um favor de Deus. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animal. Hoje nós não precisamos mais uma vez por ano nos reunir para o sacerdote pegar o sangue do bode, aspergir. A única coisa que nós precisamos fazer, eu costumo dizer que são 4 passos. Crer em Jesus, é acreditar. Eu estava vendo um comediante secular falando assim na internet. Ele disse o seguinte: como pode as pessoas acreditarem que os homens viveram 500 anos, que as pessoas viveram 700 anos, 800 anos? Como que pode as pessoas lerem a Bíblia e acreditarem no que está escrito na Bíblia? E ele disse: a Bíblia
é um livro de fantasia. A Bíblia é um livro de contos. E aí, na hora que eu ouvi isso, eu lembrei do que Paulo disse. Porque a palavra da cruz, para os gregos, é loucura. Para os judeus, é escândalo. Porque os gregos falavam assim, gente, esse negócio que vocês falam aí, como é que pode que a morte de um homem que foi crucificado, a morte dele garante para nós uma vida eterna, uma outra vida na eternidade, a morte dele. Então os gregos diziam, isso aí é loucura. Isso é loucura. Eles preferiam acreditar que havia um limbo. Os gregos preferiam acreditar que havia um limbo, que era uma terra onde viviam vários deuses, e que esses deuses, eles brigavam entre eles, e que de vez em quando alguns deuses desciam para a terra, tinham relações sexuais com as mulheres, e tinham filhos que eram semideuses. Eles preferiam acreditar nisso. Por isso que quando haviam pragas, quando haviam pestes na Grécia, eles atribuíam isso aos deuses. Não, algum deus está irado com a gente. Vocês sabem da história do altar do Deus desconhecido? Quando Paulo entra no Areópago, lá em Atos 17, e ele vê vários altares. E tinha um altar, tinha lá um altar, que não tinha estátua nenhuma. Porque cada deus da mitologia grega tinha a sua estátua. O Zeus, o Hércules, o Poseidon, Afrodite. Cada deus tinha a sua estátua. Mas ele viu lá um altar, uma plataforma que não tinha estátua nenhuma. E estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Diz a história que houve uma peste em Atenas. E aí eles falaram o quê? Algum Deus está irado conosco e está mandando essa peste. E a peste matava milhares de pessoas por dia. E eles falaram, olha, vamos sacrificar aos deuses, para a gente descobrir qual Deus que está irado conosco. E todos os dias eles iam e faziam um sacrifício a um Deus. A Zeus, a Atena. E eles iam todos os dias a Baco. E a peste não acabava. Até que quando terminou o panteão dos deuses, não tinha mais nenhum Deus que eles conheciam, falavam assim, bom, deve ter algum Deus que a gente não conhece e que está irado conosco. Então vamos sacrificar esse Deus. E quando eles sacrificaram esse Deus, a peste parou. E eles falaram, está vendo? Tem um Deus que a gente não conhece. E eles foram e colocaram mais um altar, que não tinha estátua, que eles não sabiam o nome, e colocaram ao Deus desconhecido. E quando Paulo entra, que ele vê o altar vazio, escrito ao Deus desconhecido, ele fala assim, varões atenienses, o Deus que vocês adoram sem conhecer, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu ensino, o Deus que fez o mar, a terra e tudo que neles há, que dá vida, o oxigênio, que fez todas as coisas dos animais. E a Bíblia diz que por causa dessa pregação de Paulo, muitos gregos aceitaram a Cristo. Muitos gregos aceitaram a Jesus. Então a salvação é pela graça. E por que Paulo fala? Por que Paulo fala aqui em Efésios? Por esta causa me ponho de joelhos.
Por esta causa me ponho de joelhos. Por que Paulo estava dobrando o joelho e intercedendo pelos efésios? Qual que era o motivo da intercessão de Paulo? Qual que era o motivo? Que causa era essa que Paulo estava dobrando o joelho e intercedendo pelos efésios? Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Aí ele vai explicar agora qual que era o motivo, qual que era a causa que ele estava de joelhos. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que, gente, olha o motivo pelo qual Paulo estava orando. Olha o motivo pelo qual Paulo estava orando. Geralmente nós oramos, e nosso motivo de intercessão, geralmente, é esperando de Deus uma vitória, esperando de Deus uma bênção, um milagre, uma cura, uma bênção financeira. Às vezes a nossa oração de intercessão é uma oração pedindo alguma coisa material. E não tem nada de errado nisso. Mas o motivo pelo qual Paulo estava intercedendo pelos irmãos efésios, a igreja que ele tinha começado, a igreja que ele tinha fundado, a igreja que ele ficou 3 anos e meio ensinando, a igreja na cidade onde tinha o grande templo da deusa Diana, aonde depois de alguns anos que Paulo estava lá ganhando gente, os ourives que viviam da venda dos santinhos, eles se reuniram e falaram: gente, a gente precisa fazer alguma coisa com esse homem que está aí. Daqui a pouco a gente não tem mais como sobreviver, porque ele está tirando todo mundo da nossa religião. Tal de Demétrio foi lá e fez uma reunião e fez um alvoroço na cidade, com os ourives que vendiam da venda dos santinhos da deusa Diana, por causa de Paulo. Paulo escreve, porque ele tinha já falado no capítulo 2 sobre a graça de Deus, a salvação pela graça, que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não, ninguém conquista a salvação por mérito próprio. Ele vem explicando isso. E agora ele fala assim: por essa causa, eu me ponho de joelhos, para que o Espírito Santo possa encher vocês com toda a plenitude de Deus, ao ponto de que vocês possam compreender a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede, que ultrapassa todo entendimento. Ultrapassa todo entendimento. Se Cristo não tivesse morrido, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se Cristo não tivesse morrido, nós ainda estaríamos condenados a passar a eternidade longe de Deus. Se Cristo não tivesse morrido,
nós ainda estaríamos sacrificando animais, lutando para seguir 613 leis. Talvez nós teríamos nascido numa nação que nunca ouviu falar da lei de Moisés e que por isso não teria oportunidade de se converter ao judaísmo e seguir as leis. Mas o amor de Deus pelo ser humano foi tão grande, mas tão profundo, que ele falou assim: eu quero que o ser humano passe a eternidade comigo. Eu criei o homem para que ele passasse a eternidade comigo. Mas o pecado separou ele de mim. E qual é a única maneira, a única forma, o único jeito de fazer com que o homem volte para passar a eternidade comigo? É só se Jesus vir à Terra. É só se Deus se transformar em homem e passar uma vida sem pecado. Porque não bastava morrer, ele precisava viver uma vida sem pecado. E depois ele ter uma morte de sacrifício, uma morte de sacrifício, e assim, através da morte dele, ele conseguir a eternidade para o ser humano ao lado de Deus. E aí Paulo fala lá em Filipenses 2:5, ele fala assim: tenham entre vocês o mesmo sentimento que teve Jesus. Haja entre vocês, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele estava lá na eternidade, ele não precisava vir. Ele não precisava. É por isso que Paulo fala em Romanos: olha, é bem verdade que por alguém justo, alguém até decida morrer. Que por alguém justo, alguém até decida morrer no lugar dele. Alguém inocente, mas Deus prova o seu amor para conosco. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e o colocou acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele estava na glória, ele não precisava vir. É por isso que Paulo fala assim: olha, eu dobro os meus joelhos e eu intercedo por vocês, para que vocês consigam conhecer qual é a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Cristo, do amor de Deus por vocês. Quando a gente olha, quando nós olhamos uma pessoa que mata, um bandido
que anda com a arma na cintura, que tira a vida do ser humano, que coloca o terror, que rouba a vida rouba alguém, tira os bens de alguém. Nós, como seres humanos, nós clamamos por justiça. Nós falamos, essa pessoa precisa pagar. Essa pessoa é ruim, ela precisa pagar pelos seus erros. Quando você ouve uma notícia de que um político roubou não sei quantos milhões do dinheiro que era para ser destinado para a saúde, do dinheiro que era para ser destinado para a educação, e ele desviou esse dinheiro e colocou na conta dele. Nós falamos, essa pessoa tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Mas você consegue entender que Deus olha para essa pessoa e fala, eu mandei o meu filho para morrer por ela. Enquanto ela estiver viva, eu vou continuar lutando. Enquanto ela estiver viva, eu vou continuar lutando para que ela possa se arrepender dos seus pecados, para que ela possa ter a salvação e passar a eternidade comigo. E é por isso, irmão Alexander, é por isso que Jesus precisou viver uma vida inteira aqui nessa terra. Porque Jesus já não veio como homem, está aqui. Cheguei como homem. Onde está a cruz? É para morrer? Então vou morrer. Por que ele precisou nascer? Viver como criança? Por que ele precisou viver uma adolescência, uma juventude? Para aos 30 anos de idade começar o seu ministério, para depois morrer. Olha o que diz Hebreus 4:15. Alguém lê para mim? Alguém rápido de Bíblia aí. Lê para mim. 4:15 de Hebreus. Quem achar pode ler. 4:15 de Hebreus. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando online. O Senhor tem uma palavra no seu coração. Porque nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas fraquezas. Quando ele olha para nós com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, ele se compadece de nós. Muita gente pensa que Deus é como um homem, um senhor barbudo que está com um raio na mão, só esperando a pessoa errar para jogar o raio em cima. Nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado. Ele foi tentado. Ele foi tentado. Ele foi tentado a se corromper. Ele foi tentado a desistir da sua missão. Em tudo foi tentado. Tudo. Porém sem pecado. O que Jesus fez? Viveu uma vida sendo tentado, mas sem pecado. E por que Jesus precisou viver uma vida sem pecado? Para que a vida de Jesus, a vida que ele viveu, santa, sem pecado,
sem mancha, justificasse e substituísse a nossa vida de pecado. É por isso que, imagina, né, nesse exemplo que eu dei, a pessoa viveu uma vida de pecado, dissoluta, se prostituindo. O camarada, cada mês ele estava com uma mulher diferente. Vivia, andava com a arma na cintura, tocava o terror onde ele andava, tirou a vida de outra pessoa. E aí, no momento da morte, alguém vai lá e fala assim: você se arrepende dos seus pecados? Ele fala: eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo de errado que eu cometi. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu aceito. Confesso com a minha boca. E ele morre, ele vai para o céu. Irmão, o diabo fica doido. O diabo fala: não é possível. Eu levei ele para onde eu queria a vida inteira. Eu fiz o que eu queria com ele a vida inteira. No final da vida dele, ele ganha a salvação. Não é justo. Não é justo. E os pecados que ele cometeu? E as coisas erradas que ele fez? Aí sabe o que Deus fala? A vida do meu filho Jesus, sem pecado, substitui a vida de pecado que ele teve. Isso é graça. Que a pessoa toma a decisão, no momento que a pessoa confessa com a boca, por isso que Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. No momento que a pessoa confessa Jesus como seu Salvador, o diabo perde a legalidade. Ele tem que sair. E agora quem entra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras
Aleluia, irmãos. Glória a Deus, né? Vamos para o nosso versículo do mês.